Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar, né, sobre os dados econômicos, né? Falar um pouco sobre essa questão macroeconômica, tá? Porque que é importante, principalmente para o trader, entender um pouco, né, dessa parte macroeconômica, como funciona, como são os dados, tá? E principalmente porque isso impacta diretamente, né, nas operações durante a divulgação, por exemplo, desses dados econômicos, né, tem impacto direto ali na formação de preço dos ativos, seja de moeda, seja da bolsa. Então, as ações listadas em bolsa, por exemplo. Então, para quem opera dólar futuro, vai sofrer o impacto desses dados, dessas notícias, e para quem opera, por exemplo, o índice futuro também vai ter impacto direto ali no índice, beleza? Então, para que vocês entendam, né, antes da gente entrar mais especificamente nos dados, a gente precisa olhar, né, o mundo, digamos assim, como uma dinâmica de país, tá? Então, o que vocês estão vendo aí na tela, né, o mundo hoje ele está bastante globalizado, e vocês estão vendo aí na tela, né, os negócios, né, a troca aí de fluxo de negócios de produtos do Brasil com outros países. Então, você está vendo o Brasil aí negociando com os Estados Unidos, China, Índia, enfim, Holanda, Argentina, Chile, entre outros. E o que é importante a gente entender que hoje não só o fluxo de produtos ele gira em torno do mundo, né, em torno dos países, mas também o fluxo de capital, ou seja, o dinheiro ele está o tempo todo girando ao redor do mundo, né, indo para países mais desenvolvidos, outra hora indo para países emergentes, como é o caso do Brasil. E isso, né, vai impactar diretamente no preço dos ativos e, no final das contas, né, vai impactar na nossa vida como trader, tá? Então, a gente precisa hoje olhar o mundo como um todo, né, entender essa parte do quão globalizado, né, o mundo é, e que dentro desse aspecto aí da globalização existe um fluxo de capital, né, um fluxo de dinheiro mesmo que acontece diariamente, né, dentro dos países, e isso vai impactar o preço dos ativos nesses países, inclusive aqui, né, o nosso país, o Brasil, beleza? E aí, para a gente entrar um pouco mais nessa dinâmica, a gente precisa entender que quando um estrangeiro, né, quando o participante do nosso mercado de capitais estrangeiro ele vem para o Brasil fazer um investimento, ou seja mesmo em países emergentes, enfim, o fluxo de capital é muito grande, né? Então, geralmente, ali, a gente está falando de bilhões de dólares a serem investidos no país, e o horizonte também ele é grande, ele é longo, né? É óbvio que existem operações mais curtas, né? Mas, no geral, tem-se um horizonte longo, tá? Quando se está investindo ali num país emergente, por exemplo, como o Brasil, né? Existem ali as particularidades, existem operações curtas, né? Operações em câmbio, enfim. Mas, de modo geral, né, para que você entenda, você precisa ter essa ótica. E para que eu traga, por exemplo, bilhões para um país, eu preciso primeiramente ali confiar naquele país, né? Então eu falo ali que o mercado ele vai se movimentando, né? Eu falei isso num vídeo que eu vou deixar aqui em cima, o que move o mercado, mas basicamente o mercado ele vai se movendo ali por confiança e expectativa, né? Então, para que eu possa trazer bilhões para o Brasil, eu preciso confiar no Brasil. E eu preciso ter ali uma expectativa de que ao longo do tempo aquele meu capital vai se valorizar. E aí, dentro dessa expectativa, eu preciso ter indicadores, eu preciso ter formas de mensurar isso, né? Forma de quantificar mesmo, de projetar isso no futuro, né? Para ver se aquele meu investimento ele vai realmente se valorizar ao longo do tempo e no final das contas se eu vou ganhar dinheiro ou não, tá? E aí a gente tem os indicadores econômicos, a gente tem os indicadores que o mercado usa para poder justamente projetar, né, no futuro se aquele país ele vai ter, se aquela economia ela vai ter um bom desempenho ou não. E aí, como eu falei, né, no vídeo que eu deixei aqui em cima para vocês, quando tem uma quebra dessa expectativa, né, ou quando tem alguma modificação de cenário, seja nos dados econômicos, seja em alguns dados específicos que a gente vai falar mais à frente, né, isso muda a perspectiva do mercado. E isso faz com que esse fluxo de capitais, né, esse fluxo de grana, ele se movimente, né? E como é um fluxo muito alto, quando esse fluxo ele se movimenta, isso também afeta o preço dos ativos, tá? Então, isso é importante a vocês entenderem, a gente entender isso,
né, dessa dinâmica global hoje que existe, né, de dinheiro mesmo. É o dinheiro aí circulando ao redor do mundo e impactando diretamente no preço dos ativos. Dito isso, o mercado, né, como um todo, né, globalmente, ele foi se desenvolvendo e criando formas ali de quantificar, né, essa expectativa, de projetar no futuro, né, se ele realmente, se aquele investimento realmente tende a ter um bom lucro, se compensa o risco, né, daquele investimento, enfim. E aí foram criados indicadores econômicos para justamente medir, né, a situação econômica ali de um país que está sendo investido e do mundo como um todo, beleza? E aqui eu estou no site do Trading Economics e vocês estão vendo aqui que existem vários indicadores econômicos, né? Existem indicadores de trabalho, existem indicadores de consumo, existem indicadores de habitação, de negócio, enfim. São inúmeros indicadores, né, que são criados para justamente o mercado ter um pouco mais de previsibilidade dentro das suas projeções. E hoje a gente vai dar uma passada, né, por esses principais indicadores, existem vários outros, que é importante você se aprofundar cada vez mais, mas a gente vai ver aqui alguns indicadores de atividade econômica, indicadores de emprego, indicadores de juros e indicadores de PIB. Tá? Então, se eu quero medir ali, digamos assim, a situação de um país, né, a situação daquele país que eu estou investindo, eu tenho esses indicadores principais, digamos assim, né, para ver se realmente aquele país está performando ali de acordo com minhas expectativas. Então, eu preciso saber como é que está a situação do emprego, eu preciso saber como é que está a situação de juros, eu preciso saber como é que está a situação do PIB e preciso saber também como é que está a situação da atividade econômica. E existem outros fatores, que existem até indicadores específicos de confiança, né, para que a gente possa estar sempre medindo, para que os participantes, né, que movimentam aí todo esse fluxo financeiro ao redor do mundo possam estar medindo ali, né, se aquele investimento ele vai performar bem ou não. Tá? E qualquer alteração nesses indicadores, qualquer dado que venha fora ali do esperado, né, ou que vem acima do esperado, enfim, tá? A ponta inversa também é verdadeira, vai movimentar no preço do ativo, seja para cima, seja para baixo, beleza? Então é importante você entender que isso faz parte de uma dinâmica global, né, de fluxo de capital. Então isso você agora já consegue entender, e também que existem inúmeros indicadores, beleza? E aí, né, dito isso, existe, por exemplo, medidas a nível de país, né, para a gente conseguir quantificar se aquele país ele tem uma probabilidade ali de dar calote, por exemplo, né, na dívida pública dele, se ele não vai conseguir honrar, por exemplo, os compromissos, e isso poderia prejudicar um investimento que está sendo feito naquele país. Existem várias formas de você fazer isso. E aqui, por exemplo, vocês estão vendo, que é só para título aí de curiosidade, para vocês verem um pouco disso, que existem medidas para classificar, por exemplo, o risco de um país. Então aqui vocês estão vendo medidas, né, de classificação de risco de um país como um todo. Então a gente tem de todos os países, né, inclusive o Brasil. Né, e esse risco vai variando de acordo com o país, de acordo com os fatores econômicos, de acordo com os fatores políticos, enfim. Então você está vendo aqui que o Brasil está BB-, né, que é uma classificação, e aqui países desenvolvidos, né, que como Estados Unidos, enfim, a Alemanha tem classificação A, que é uma classificação alta ali, que é um país de baixo risco, um país estável, um país mais previsível, beleza? Então aqui é um exemplo, e existe também um outro indicador, né, que é um indicador específico de solvência, ou seja, eu tenho um indicador que mede, né, qual é o risco daquele país de me dar um calote. Então, eu investi no Brasil, qual é o risco do Brasil me dar um calote ali? Tem um indicador específico que mede o risco país, ou seja, o risco do país de ter algum problema ali, eventualmente, e ele não honrar com suas obrigações. E aqui é um exemplo, né, desse indicador que você tem, que também é medido a nível de país. E aí a gente consegue, por exemplo, o mercado, né, os participantes conseguem transcrever isso numa taxa de juros, e essa taxa de juros é aplicada, digamos assim, né, no investimento quando ele vai colocar dinheiro ali no país, quando ele vai colocar dinheiro no mercado. Então, o participante externo ele cobra uma taxa de juro a mais da taxa base aqui do Brasil para que ele coloque dinheiro aqui no nosso país. E essa taxa pode mudar de acordo com essa questão da confiança, da expectativa, enfim.
Por isso que quando tem um fator político relevante, como sempre acontece aqui no nosso país, o mercado movimenta, a bolsa cai ou a bolsa sobe, enfim, há uma forte volatilidade ali no mercado que faz com que afete os preços e no final das contas vai afetar a nossa vida como trader, beleza? E aí, antes da gente entrar especificamente no dado, é importante a gente entender, né, a figura do Banco Central aí no meio de tudo isso, né? Então, o Banco Central de um país, ele tem um papel vital ali na política monetária, na economia de um país e impacta diretamente. Então, tudo que um presidente de um Banco Central fala, ou que um Banco Central emite como comunicado ao mercado, vai afetar nessa questão da confiança e da expectativa que a gente falou no início. Então, vocês têm que entender esse papel do Banco Central. Eu já falei do Banco Central em outros vídeos, inclusive em um vídeo que eu falei de variáveis aí mais avançadas do dólar, onde eu falo de PETAX, que o Banco Central, por exemplo, tem uma atuação diária ali no mercado, tá? Então, só para você entender o quão ele é importante. E aí o Banco Central define alguns dados que são importantes a gente entender, né, que são o dado de inflação, né? Então, a inflação, basicamente, né, vou deixar aqui lá no curso gratuito que eu preparei, eu falo sobre isso, se você tiver interesse em se aprofundar, está aqui na descrição. Então, se entender essa dinâmica de juros e inflação, basta você fazer esse curso, é totalmente gratuito. Mas a inflação, basicamente, ela está medindo ali, né, o aumento generalizado de preço, e esse aumento de preço ao longo do tempo, ele vai impactar nas projeções futuras daquele meu retorno. Então, por exemplo, se eu tenho um indicador ali que ele vai impactar no preço dos produtos, né? Vai impactar no preço dos serviços, enfim. Isso vai impactar no preço também das empresas e que vai impactar nas ações das empresas, que geralmente é onde o participante está investindo, né? Isso impacta de modo geral na atividade econômica. Então, a inflação ela é um dado bastante importante também para a gente olhar. E o próprio Banco Central ele define, né, essa meta de inflação, e ele tenta ali usar os instrumentos que ele tem, os instrumentos de política monetária, para tentar manter essa inflação sob controle, tá? Então, é um dado que é importante a gente estar olhando. Então, quando tem dado de PIB, dado de juros, dado de emprego, dado de atividade econômica e dado de inflação, isso tende a impactar fortemente no mercado. Por quê? Porque isso impacta diretamente na expectativa do mercado, nas projeções do mercado e nesse fluxo global de capital que a gente viu no início, tá? Então, o Banco Central, aqui no Brasil, no caso, é quem define essa meta para a inflação e tenta perseguir isso, tá? E aí, ele emite, né, até só para vocês terem noção aqui, ele emite um relatório completo, né, sobre a inflação, dada a importância que ela tem, né, nos ativos, na precificação dos ativos financeiros. Existe um relatório completo sobre a inflação do Banco Central e, além da inflação, a gente entra, né, no outro fator importante, que é o que? A taxa de juros, né? A taxa base ali de juros, que no caso aqui do Brasil é a taxa Selic. Então, eu falo também um pouco mais a fundo lá nesse curso gratuito que eu preparei aí para vocês, sobre essa dinâmica da Selic, né, que é um sistema, que dela sai uma taxa, enfim. Então, se vocês quiserem fazer mais uma vez aqui, está na descrição. E existe essa taxa Selic, que é uma taxa de juros de referência para o país. Então, mais uma vez, eu conecto lá com o que eu falei atrás. Eu já estou voltando de novo a essa dinâmica de país. Então, a inflação, ela é um indicador ali desse aumento de preços de serviço do país. E aqui a gente tem agora a taxa básica aqui de referência para o país, né? Então, o Banco Central define uma meta para essa taxa Selic, né, e define também uma meta para inflação. Assim, o mercado ele consegue, dentro dos seus modelos ali, ter uma previsibilidade, digamos assim, né, do que tende a acontecer com aquele país. E quanto mais previsível, quanto mais estável aquela economia, aquele país, é menor o risco de se investir e aquele país tende a receber mais capital, por exemplo, tá? Então, aqui a gente tem a taxa de Selic, né, que é a questão da taxa de juros. Então, aqui a gente já está falando sobre juros, que serve de referência para o país. Então, dado que eu tenho uma taxa, eu tenho um indicador que serve de referência para o país, para a precificação dos ativos, quando tem divulgação desse indicador, né, por parte do Banco Central, ele mexe fortemente ali com o mercado.
Então, quando tem dado de inflação, quando tem dado de taxa de juros, seja aqui do Brasil, aqui a gente está usando o exemplo do Brasil, seja, por exemplo, lá dos Estados Unidos, impacta diretamente ali no ativo que você está operando. Por quê? Porque isso vai impactar em todo o mercado, em toda aquela dinâmica que a gente falou no início, beleza? E aí, definido uma meta para a Selic, é interessante a gente saber também que o Banco Central ele vai no mercado. Então, olha só, aqui a gente falando, pegando essa ótica de país, o país ele emite dívida, ou seja, ele para se financiar, ele emite o que a gente chama de títulos de dívida no mercado, e aí o mercado compra esses títulos, tá? E recebe ali uma taxa de juros e acaba financiando ali o país. Então, por exemplo, aqui o Banco Central, ele faz esses leilões desses títulos públicos dentro do mercado e dali sai uma taxa de juros que é o quê? A Selic Over, ou seja, a taxa que realmente foi negociada. Então, a gente tem aqui a meta para a taxa Selic e aqui eu tenho a Selic Over, a 4,15, que foi a taxa que foi realmente negociada ali com o mercado desses títulos públicos, tá? Então, são fatores ali que vocês estão vendo que impacta diretamente no preço dos ativos, né? Porque eu estou trabalhando ali com taxas, com preços, com volume financeiro, né? Que mexe ali com a expectativa, que mexe ali com as projeções financeiras e com o fluxo de capitais. Então, eu entendo agora que a inflação, os dados de inflação são importantes, os dados de taxa de juros são importantes porque tem essa conexão direta aí com o mercado financeiro e impacta nos preços. Agora eu vou entrar nesses dados, tá? Para vocês, para a gente dar uma passada por esses dados, tanto dados americanos quanto dados brasileiros, e a gente vai colocar essa mesma ótica que a gente já conversou até aqui, né? Que é a informação ali a nível de país, para o mercado medir ali a saúde financeira, a saúde econômica de um país, e para verificar, né, se aquela expectativa que ele criou, né, se aquele modelo de precificação, de projeção que o participante criou quando ele for investir no país, vai se confirmar, beleza? Então a gente vai começar aqui pelos Estados Unidos e a gente está vendo um dado aqui, né, que é um dado que mede o quê? Atividade econômica, né? Esse dado é chamado de PMI, e o que ele está medindo ali no final das contas? Ele está medindo se as empresas, né, se aquelas empresas daquele país estão comprando, né, se elas estão comprando o nível de compra daquelas empresas. Ou seja, se esse dado, por exemplo, ele está ruim, significa que essas empresas elas estão comprando menos e a atividade econômica, né, ela está em baixa, né? Então, de forma bem simplificada, seria isso, né, só para você entender que esse dado está medindo o quê? Atividade econômica. Então, é importante você entender, ou seja, quero saber como é que está a economia daquele país, eu posso usar esse dado, né, que é o PMI, né, que é dos Estados Unidos, aqui nesse caso, para eu medir essa atividade econômica. E aí o que acontece? Quando esse dado ele sai negativo ou positivo, isso vai afetar o preço ali do ativo, principalmente o preço de moeda, né, do dólar, para quem opera dólar futuro, e também do índice, porque isso vai mexer com as expectativas ali do mercado em relação à economia e, como eu disse lá no início, vai mexer com o fluxo financeiro como um todo, tá? Então, aqui é o primeiro indicador que a gente tem, que é um indicador ali da atividade econômica, que é importante você ficar atento, beleza? Um outro indicador que a gente tem, que agora a gente entra já nessa seara da questão dos dados de emprego, né? É um indicador, né? Então, assim, nos Estados Unidos, dado que ele é a maior economia do mundo, existem inúmeros indicadores para tentar mensurar, né, essa questão econômica, como é que está a situação econômica americana. Então, eu já falei no vídeo onde eu falei sobre esses fatores avançados do dólar, que eu vou deixar aqui em cima no card, caso você queira ver, que lá o dólar é uma moeda de reserva global. Então, dado que o dólar é moeda de reserva global, todo mundo está olhando para os Estados Unidos para ver como é que está a situação lá, beleza? Então, esse dado aqui é um dado de variação de empregos, tá? Onde você tem ali com um relatório, digamos assim, tá? Da variação de empregos ali nos Estados Unidos. Esse relatório é mensal, esse dado é mensal, e ele também vai impactar diretamente no mercado. Então, no momento da divulgação
desse dado, né, que ele mede ali a variação de empregos privados, né, não agrícolas, ele vai impactar diretamente no preço do ativo que você está operando. Então, um outro dado que agora é voltado para a área de emprego, justamente, lembra lá que eu falei no início, para medir como está a situação econômica ali do país, e isso impacta diretamente ali no ativo que você está operando, principalmente a gente que é trader, tá? Por quê? Porque se um país está gerando emprego, ou seja, se eu tenho um aumento crescente de emprego, aquilo ali significa que eu estou tendo uma economia aquecida, né? Uma economia saudável, a economia está crescendo. A economia crescendo, o país cresce, as empresas crescem, o meu investimento também rentabiliza, digamos assim, né, dada aquela ótica que a gente falou lá no início do cara que está colocando dinheiro no país e investindo para o longo prazo, beleza? Um outro dado que é importante, né, que é bastante importante você estar atento, é os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que também são relacionados ao emprego. Então a gente tem um dado que a gente mede a variação desses empregos, a gente tem um dado que mede ali os pedidos de seguro-desemprego. Então, no caso desse dado aqui, quanto menor, melhor, né? Porque quanto menos pessoas estiverem pedindo seguro-desemprego, né, significa que tem menos desempregados e aquilo também mostra, né, uma boa atividade econômica do país. Então, é um outro dado que você precisa estar atento. E aqui eu tenho um outro dado, que é aí um dos mais importantes, né? Provavelmente se você já opera, você já deve ter falado sobre esse dado, que é o relatório de emprego não agrícola, também conhecido como payroll, que impacta diretamente ali no dólar, né, que aí já é um dado de emprego, né? Então aqui a gente estava falando de um dado de variação de emprego, a gente aqui falou depois de um dado de pedidos, né, de seguro-desemprego, e agora a gente está falando um dado de emprego de fato. Então, quantos empregos aquele país, né, conseguiu gerar, tá? Então esses dados eles têm para todos os países praticamente, tá? Então é uma forma ali de você medir como que está a atividade econômica daquele país. E no caso dos Estados Unidos a gente tem aqui o payroll, né, que é esse relatório de emprego. E no dia de divulgação desse dado tem bastante impacto ali no mercado, principalmente no mercado de dólar futuro. Então se você opera dólar futuro, você tem que estar atento a esse dado, né, ao dia de divulgação dele e o próprio resultado dele, porque isso vai impactar diretamente. Então, se o país está gerando menos empregos, lembra lá, economia ruim, se a economia está ruim, a minha moeda tende a ficar ruim. Então, se esse dado vem ruim, significa, né, eu posso presumir que a economia dos Estados Unidos está ruim, isso vai enfraquecer o dólar, e o dólar vai ter uma queda aqui, o dólar futuro, por exemplo, vai ter uma queda aqui no Brasil, tá? Então, só para você entender. E aí a gente entra agora nos dados de quê? Lembra que a gente falou dos dados lá? Inflação, emprego, atividade econômica, juros e PIB. E agora a gente entra aqui, né, num dados de taxa de desemprego, que é também importante, né, faz parte de todo desse aparato aí dos dados de emprego que a gente já viu, que também impacta diretamente, né, nas projeções do mercado quanto às expectativas de atividade econômica, e também vai impactar ali no preço do ativo. Então, do lado do emprego, a gente tem aqui vários dados, como você pode ver, que impacta no preço do ativo e impacta na nossa vida como trader, beleza? Então, é importante você ficar atento. E aí, lembra que a gente falou que o Banco Central ele tem um papel importantíssimo na questão econômica, né? E tem ali uma dinâmica dele com o mercado. Agora, imagina o principal banco central do mundo, a moeda de reserva global, que é o dólar, né? Quando um presidente desse banco central fala alguma coisa. Então, eu já falei que quando o Banco Central ele solta algum comunicado ao mercado ou fala alguma coisa, o mercado está de olho. E no caso dos Estados Unidos, quando tem discurso do presidente do Banco Central americano, né, como o dólar é moeda de reserva global, é a moeda mais importante do mundo, isso impacta o mercado globalmente, tá? Então, no dia de discurso do presidente lá do Banco Central americano, qualquer coisa que ele falar ali que o mercado interpretar de uma forma ou de outra, vai mexer com o mercado, vai mexer com o preço dos ativos, seja para alta ou para baixa, tá? Então é importante também você estar atento aos discursos dos presidentes de Banco Central, no caso aqui em especial
o presidente do Banco Central americano, beleza? E aí eu tenho mais um dado de emprego, então olha só, a gente tem vários dados aqui, né, de emprego, e a gente tem mais um dado de emprego que é importante, que é ofertas de emprego, né? Então a gente consegue ter várias medidas em relação, dado que o emprego é bastante importante para medir a situação econômica de um país. A gente tem variação de empregos, a gente tem pedidos de seguro-desemprego, a gente tem o próprio relatório de emprego, tem taxa de desemprego e também tem oferta de empregos que impacta também diretamente ali no ativo, principalmente no dólar, para quem opera dólar futuro. Então aqui é mais um dado de emprego que você precisa ficar atento, beleza? E aí, passando, a gente começa a entrar agora nos dados de inflação. Então lembra que os dados de inflação também são vitais para que você possa estar acompanhando, né, que impacta diretamente ali no preço dos ativos. Então aqui a gente tem um dado de inflação, né, que é um índice ali de preço, né, que vai medindo aí a variação, né, desses produtos e serviços ali dentro da economia americana. Tá? Então a gente tem esse dado, que é um dado de inflação. Assim como os dados de emprego, existem várias formas ali de você ir medindo esse emprego. Aqui essa questão do emprego, no caso, aqui a gente também tem várias formas de ir medindo essa inflação. Esse aqui é um índice de preços ao produtor que você precisa estar atento, ele é divulgado mensalmente, todos esses dados que eu estou mostrando, né, basicamente aí são divulgados mensalmente, você precisa estar atento. E aqui você tem o primeiro dado relacionado à inflação, beleza? E aí eu tenho aqui um outro dado de inflação, né, que é o IPC, que é um outro índice ali de preço, que aqui já é focado no consumidor, né? Então aqui eu tenho dados aqui relacionados ao produtor, aqui eu já tenho dados relacionados ao consumidor. Então aqui eu já consigo medir a inflação que está lá na ponta, né? A inflação que está lá no consumo. Então esse dado ele também impacta na questão econômica, que impacta no preço dos ativos. Então você precisa também estar atento a esse dado, né, que é o IPC, que é um dado de inflação, beleza? E aí a gente passa aqui para um outro dado que é importante. Lembra que eu falei lá no início da questão da taxa de juros? Aqui agora a gente entrando aqui nesses dados de juros, a gente tem a decisão de taxa de juros do Banco Central americano. Então, como eu falei, ele é o banco central mais importante do planeta, com a moeda mais importante do planeta. Então, todos os dados relacionados aos Estados Unidos são importantes para a gente, principalmente que está fazendo trade, porque muitas vezes acontece ali o dado e tem ali um momento de especulação, um momento de volatilidade no mercado e a gente precisa estar atento. Então, esse dado aqui, que é o dado de inflação americano, você também precisa estar bastante atento no momento de divulgação dele, que impacta diretamente no mercado, beleza? E aí eu chego no PIB, né? Então eu falei lá, inflação, emprego, juros e agora a gente chegou no PIB. E aí, através desse dado do PIB, né, os participantes de mercado ali conseguem entender, de modo geral, como é que está a economia do país. Então, o PIB ele é a medida ali, digamos assim, né, de riqueza de um país, e através desse dado, juntamente com todos os outros dados que a gente viu, os participantes de mercado que estão movimentando bilhões e bilhões de dólares ali ao redor do mundo, conseguem ali ver se esses dados correspondem aos modelos, à expectativa, e no momento de divulgação desse dado, caso ele venha acima ou abaixo, vai ter movimentação de preço, vai ter volatilidade, beleza? Então é importante você estar observando também o dado de PIB americano. E aí a gente sai agora dos Estados Unidos e vamos pensar. Se eu estou operando aqui no mercado brasileiro, né, se eu estou operando no Brasil, estou operando no mercado futuro, por exemplo, no mercado de dólar futuro, os dados relativos ao Brasil também vão impactar no preço, né, do dólar futuro. Por quê? Porque eu estou operando ali a paridade, né, do dólar contra o real, né? Então, quando eu estou operando isso, né, obviamente que os dados tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil vai impactar aqui nas nossas operações. Então, muitas vezes as pessoas, principalmente que são traders iniciantes,
eles excluem o Brasil, por exemplo, do calendário econômico, e muitas vezes saem dados relativos ao Brasil, esses dados que eu já falei em relação a emprego, atividade econômica, a juros, a PIB, que vai impactar diretamente no ativo. Então, por exemplo, para quem opera dólar futuro, se sai um dado aqui do Brasil, pode impactar ali, né, o real, que é a nossa moeda pode se fortalecer, por exemplo, e pode ter uma queda do dólar. Então, é o que acontece aí várias vezes e muitas vezes o trader ali, iniciante, ele está perdido, ele nem sabe o que tá acontecendo naquele momento ali de volatilidade, né, no momento brutal ali de volatilidade, que ele nem sabe o que está se passando, na verdade, porque ele não entende essa dinâmica que a gente já conversou, beleza? Então, pessoal, a gente tem aqui o PIB brasileiro, né, que mede também a riqueza do país, aqui no caso do Brasil. E dado que, por exemplo, esse PIB ele vem bom, ou seja, vem acima da expectativa ou da projeção, enfim, isso vai favorecer a economia brasileira, que vai fortalecer o real. E, por exemplo, ali eu posso ter uma queda no dólar futuro no momento de divulgação de um dado aqui do Brasil, que a maioria dos traders não se atentam a isso, né? E acaba que ele nem sabe ali o que está acontecendo e acaba perdendo dinheiro no mercado, simplesmente por um fator ali básico de conhecimento, beleza? Então é importante você também estar atento a todos os dados econômicos do Brasil, tá? Porque a gente está operando, como eu falei, para quem opera dólar futuro, tá operando ali o valor do dólar em relação ao real, beleza? E aí, né, a gente tem também o PMI, como a gente viu lá no início, né? A gente tem como medir também, esse indicador ele é global, que ele está medindo ali basicamente a atividade econômica dos países, e aqui no Brasil também a gente tem, né, o PMI que você precisa estar acompanhando. Então, quando vem um valor positivo, né, em relação à expectativa, um acima ou abaixo, ele também impacta porque ele é usado pelo mercado para medir ali a atividade econômica, né, se aquela economia está aquecida ou não. E aí, a gente tem também uma outra forma de medir que é interessante, né, esse dado ele também tem fora aqui do Brasil e tem no Brasil também, é um dado que é o vendas no varejo, né? Então, através do consumo ali, né, através de um dado que é de consumo, né, eu consigo também medir ali a atividade econômica, né? Então, se eu tenho muita venda, significa que aquela economia, se esse dado ele vem bom, digamos assim, significa que aquela economia está aquecendo, né, está tendo ali, as pessoas estão consumindo, está tendo negociações, enfim, o dinheiro está circulando, e aquilo é bom para a economia do país. Então, por exemplo, se eu tenho um dado desse bom para o Brasil, que vem positivo, isso impacta também no preço do real, que vai impactar, no final das contas, no preço do dólar. Então, para quem opera dólar futuro, é importante estar atento a esse dado, beleza? E a gente também tem a nossa inflação, né, que é o IPCA, que é a medida aí que o governo usa para medir a inflação, que é importante também você estar atento, né? Então, a gente tem aqui o IPCA, a gente viu o dado de inflação lá dos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente tem esse dado de inflação, que é vital aí para você observar. Então, por exemplo, se você tira o Brasil da equação e você tira o Brasil, por exemplo, lá do calendário econômico, você está perdendo muitos dados ali que são importantes e que vão impactar no preço, seja do dólar futuro, seja do índice futuro. Então é importante você acompanhar a inflação aqui do nosso país, beleza? E assim como lá nos Estados Unidos a gente também tem a decisão de taxa de juros, que é a decisão aqui, no nosso caso, da taxa Selic, que impacta também no preço dos ativos, então você precisa ficar atento. Além dela, a gente também tem os nossos dados de emprego, né? Então aqui é um exemplo de um dado de emprego que é divulgado aí pelo Ministério do Trabalho, que é o CAGED, né? Que também mede, né, a evolução desses empregos, como a gente já falou lá no início, lá nos Estados Unidos, que tem vários dados, aqui no Brasil tem um dado de emprego que é importante também você observar. Então, quando esse dado, às vezes, ele vem acima da expectativa, por exemplo, e é favorável ao Brasil, naquele momento de divulgação ali, às vezes ocorre uma queda brusca ali do dólar e a maioria das pessoas não sabe nem o que está acontecendo, né? Então, é importante você estar atento também aos dados de emprego do Brasil, beleza? E aqui eu tenho também a taxa de desemprego, né?
Então eu consigo aqui no Brasil também medir essa taxa de desemprego que você precisa acompanhar, e tenho também aqui o PIB, né? Então eu consigo ver também aqui o PIB anual do Brasil, né? Então eu tenho medidas de PIB tanto mensal, anual, enfim, tem várias medidas de PIB. Aqui é um exemplo de PIB anual. E por último eu tenho aqui, por exemplo, o PIB trimestral. Então existem várias medidas de PIB para que eu tenha cada vez mais informações para no final das contas eu conseguir medir a atividade econômica desse país. E lembra do que a gente falou lá atrás, para saber se eu posso confiar naquele país, né, e posso projetar ali uma expectativa de retorno para o meu investimento, beleza? Então, você conseguiu ver, né, que esse fluxo de capital, né, global que existe hoje, ele está diretamente ligado a essa questão da confiança, expectativa, e os dados econômicos são a forma da gente metrificar isso, da gente quantificar, né, isso, e logicamente que isso vai impactar diretamente no preço dos ativos. Então a parte econômica, né, a parte macroeconômica, a parte dos dados econômicos é uma coisa ali que é bastante importante para quem é trader estar atento e acompanhar isso de perto, porque não só porque isso vai impactar diretamente no ativo naquele momento da divulgação, na volatilidade ali, mas também porque isso, se você consegue entender, né, essa dinâmica, consegue compreender, você vai entender a tendência macro, digamos assim, né? Então você vai conseguir compreender ali por que o dólar está caindo há um mês, há uma semana, ou está subindo há um mês, há uma semana, tá? Então isso é importante você entender para as suas operações e para a sua evolução no mercado financeiro como um todo, beleza? Então se você gostou desse vídeo, né, deixe seu like aí, lembre-se que aqui na descrição tem um curso, né, voltado aí para day trade no mercado futuro, onde lá eu exploro um pouco mais dessa dinâmica aí de taxa de juros com o mercado, a questão da Selic. Caso você queira entender sobre isso e aprender a operar no mercado financeiro, né, de forma mais macro, digamos assim, de forma sabendo ali o que você está fazendo, eu recomendo você fazer esse curso que está aqui na descrição, beleza? Então deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo. Valeu!